Laura, você está ao vivo. Gente, eu tô com outro telefone, que o telefone que eu usava para fazer o negócio não carregou. Então, vamos ver se tá tudo bem, né? Achando que tá bom, né? Tudo bom aí, gente? Brasília, 19 horas, na cozinha da Valéria, 19 horas. A Elia já chegou, então nós vamos começar, tá bom? Hoje, nós vamos fazer uma coisa que é da minha infância. Nem é uma coisa que hoje falam mal, né? Assim, é engraçado. Não é realmente uma coisa maravilhosa, assim, super sensacional. Nossa, mas que mulher enrolada! Vamos desenrolar esse negócio? Quando eu era criança, uma das coisas que eu mais amava, criança e mocinha, assim, adolescente, era o tar do mingau de farinha láctea. Gente, eu era louca por aquele negócio. E eu me lembro muito bem, eu era tão louca por aquele negócio que eu me lembro muito bem que na lata estava escrito assim: misture 7 colheres de sopa da farinha com o leite. Então é lógico que o negócio era uma porcaria, uma bomba de carboidrato, de açúcar e etc. Porque a receita, né, o jeito de preparar era muito violento. Mas uma farinha láctea, ela pode perfeitamente fazer parte de um lanche. E o meu plano de fazer a farinha láctea hoje era porque São Pedro estava enganando a gente e fingiu que estava ficando fresquinho, né? Mas agora não está mais fresquinho, está ficando frio. Então, um mingauzinho de farinha láctea no friozinho é uma delícia. E se você usar na quantidade certa, ele pode fazer super parte de uma refeição muito boa, porque como vocês vão ver, você vai usar o leite em pó. Então, assim, é um pós-treino sensacional, porque ele tem o carboidrato para repor a energia e ele tem as proteínas, tanto do leite líquido que você está usando, quanto do leite em pó. A Marta Alcover, ela é do tempo da farinha láctea também. Eu não sei se você era louca por mingau de farinha láctea, mas eu era. E aí, eu fiquei recentemente com aquele cheiro do mingau na minha cabeça. E eu falei, gente, o troço chama farinha láctea. Aí você vai lá, lê o rótulo e vê que ali tem farinha de trigo, tem leite em pó e tem açúcar e mais um monte de melequeira. Então, por que não, né? Fazer a minha farinha láctea, e aí já que eu vou fazer a minha farinha láctea, por que não fazer com farinha integral, né? E aí vai ficar um negócio legal para poder perfeitamente fazer parte de um café da manhã, de um lanche. A Marta tá dizendo que o neto dela gosta também. Então, gente, nós vamos fazer farinha láctea em casa. Eu vou fazer bem pouquinho, vocês já sabem, porque eu sempre faço pouquinho, porque eu moro sozinha e eu também não vou ficar me entupindo. Eu não quero 7 colheres de sopa de farinha láctea. A farinha láctea, ela pode ser usada a frio, então você pode misturar ela com leite frio ou botar numa vitamina, que é muito comum também ela fazer parte de receitas de vitaminas, como ela pode ser usada para espessar um mingau. Ai, que bonitinha! Inaiá! Um mingau quentinho, que eu acho uma delícia também. Então vamos lá. É muito simples e a ideia aqui é só cozinhar a farinha, porque farinha crua dá dor na barriga, né? Então, e farinha não crua não dá dor na barriga. Então eu vou usar a minha medida de copo de liquidificador, que eu sempre falo para vocês. Oi, Cláudia! Então eu tenho aqui, eu vou colocar 2 medidas, ou seja, aqui no caso é 100 ml, tá? De farinha de trigo integral. Esta aqui não é uma boa farinha de trigo integral, porque ela tem umas cascas muito grandes, ela é mal moída. Então, são 2 medidas, né? Se você pensar na medida, é aquela história que eu sempre falo, né? Tem essas receitas que tem a ver com a proporção. Então, você pode fazer com um copinho desse, você pode fazer com uma bacia, você pode fazer com um caminhão, como você quiser. É só usar a mesma medida, né, Cláudia? Tudo bom, querida? Ó, então, foram 2 medidas de farinha de trigo. A farinha láctea,
Ela pode ser feita, quando a Cláudia entra aqui, eu sempre falo, a Cláudia é diabética, e aí eu sempre penso na possibilidade, né? O que dá, o que não dá. Eu vou colocar no final açúcar, mas você pode perfeitamente colocar adoçante culinário, adoçante na sua farinha láctea e tá tudo bem. Ó, aqui. Então, 2 medidas, deixa eu virar mais pra cá. Oi, Janir. 2 medidas de farinha e 1 medida de leite em pó. Por isso que o bagulho chama farinha láctea. Quer fazer mais proteico? Põe mais leite em pó. Quer fazer vegano? Leite de coco em pó, que é uma delícia e que também dá pra fazer, tá? Então dá pra todo mundo isso aqui. Inclusive eu ia testar, não testei ainda, mas eu sou capaz de garantir que dá certo. Trocar a farinha de trigo por fubá. Fubá mimoso, porque ele é mais fininho, vai torrar mais rápido e vai ficar mais digestivo. Para quem não pode usar glúten, né? Então, dá para todo mundo. Não vai faltar farinha láctea. 2 de farinha, 1 de leite em pó. E aí nós vamos pegar uma colherzinha de pau e vamos marcar no fogo baixo. Nós vamos marcar aqui 6 minutos. Isso porque eu estou fazendo uma quantidade pequena. Ela tá pegando só o fundo da minha panela. Você pode fazer isso aqui numa frigideira. Eu só estou fazendo numa panela para que vocês vejam a mudança de cor. Porque nas minhas frigideiras que são escuras, você de repente não ia conseguir ver, tá? Então é por isso que eu estou fazendo na panela de alumínio. Quem que chegou aqui? Patrícia. Ó. E aí, o gostinho, a delícia da farinha láctea que a gente comprava é a baunilha, que eu só tenho um tiquinho aqui, mas ainda bem que eu tô fazendo só um tiquinho. E aí, assim, você tem da baunilha de quem pode? Beleza, né? Você não tem, só tem essa aqui? Tá tudo bem. Então, aqui foi uma colherinha de café para esses 100 ml de farinha de trigo. Então, recapitulando. Oi, Bilu! Estamos aqui fazendo farinha láctea. Estamos fazendo farinha láctea com farinha integral. E a proporção da farinha láctea aqui é de 2 partes de farinha de trigo, que eu estou usando a farinha de trigo integral, e 1 parte de leite em pó, que você também pode usar, por exemplo, molico, se você não quer usar leite integral. Você pode usar o leite de coco em pó, como eu falei, se você é vegano, se você não quer usar leite, né? Então, isso aqui tem N possibilidades. Já vi gente fazer isso aqui com farinha de arroz. Eu não acho que vai ficar tão gostoso quanto vai ficar com o fubá. Eu sou meio suspeita porque eu adoro um mingau de fubá. Ou uma polenta com leite, ou o que seja. Mas já vi com farinha de arroz também, tá? Então, o que é aqui? São 6 minutos, eu não sei, eu coloquei. São 6 minutos de panela, desde que seja uma panela bem rasa, né? Que toda a farinha se esquente rapidamente, que essa farinha vai precisar de pelo menos 5 minutos de cocção, tá? Para ela ficar digestiva, para você poder comer e não ficar com azia, né? Então, o amido dela precisa gelatinizar, né? Então, a gente precisa de uns 5 minutos. Eu tô dando 6 porque eu botei na panela fria, no fogo frio, né? As coisas frias, então eu vou dar um pouquinho mais. E você vai perceber que a farinha vai ganhando uma corzinha. Não é uma cor muito visível, tá? Não é aquela coisa que você fala, nossa, tá tudo dourado. Não é, tá? E o açúcar a gente não coloca aqui
porque senão vai virar caramelo e aí vai dar uma caca danada e aí não vai dar bom, tá? Meu fogo tava um pouco alto demais. Agora eu vou levantar um pouco a panela, porque agora que eu vi que eu não tinha baixado o fogo. Tá ficando muito marronzinho. E aí, se ela fica muito escura, corre o risco dela ficar amarga. E a gente não quer isso. Ah, e outra coisa que eu esqueci da minha farinha láctea. Então, 100 ml de farinha de trigo integral, 50 ml de leite em pó, uma colher de café de essência de baunilha e uma belíssima pitada de sal. Que a gente sabe que o sal dá aquele contraste maravilhoso. Ó, cheirinho tá bom, não podemos deixar muito escuro, tá? Então, se você acha que tá ficando muito escuro, levanta um pouquinho a panela. Seu fogo é que nem o meu, que é meio fortão. Levanta um pouquinho a panela, porque ela vai continuar cozinhando, mas não vai ficar tão direto na chama, não vai ficar tostando tanto, né? Pronto. Mais um pouquinho e aí a gente já vai poder tirar a farinha láctea. E aí é importante que você tenha um lugar para colocar a sua farinha láctea assim que você tirar, que der o tempo, ó, assim que der o tempo, porque senão ela vai continuar tostando na panela e aí ela vai queimar. Então, ó, já deu 5 minutos, porque esse apito aí foi do último minuto, tá? Eu até poderia desligar, mas como eu falei pra vocês, eu coloquei frio e tal, então eu vou deixar completar os 6 minutos. Que cheiro bom que fica essa baunilha. Você pode aqui colocar canela em pó, se você quiser. Pode até colocar a canela em pó e a baunilha, tá? Meu, se fazer uma vitamina de fruta, de banana com leite, e o dia que você não tá muito afim de usar aveia, farinha láctea. Você quer fazer sem açúcar, você pode ficar só com isso aqui tostado, e aí você coloca um mel, coloca lá, deu tempo. Coloca um mel, coloca alguma coisa assim. Mas vamos deixar de ser menos exagerado, vamos ser menos exagerado com essa história do açúcar. Prontinho. E agora eu vou colocar aqui um pouquinho menos do que uma medida de açúcar. Normalmente eu espero esfriar mais um pouquinho. Mas como aqui na livinha eu sempre fico com pressa de liberar vocês, de falar, não, agora acabou então e tal. Então eu vou colocar o açúcar agora. Porque o açúcar não vai cozinhar, não vai derreter, né? Então assim, ó, foi 50 ml, digamos que aqui tem uns 40, eu vou colocar meio mal cheia a medida, tá? E aí, mistura, mistura, mistura. E aqui você tem a lindona da farinha láctea. Depois que esfriar, você pode colocar num vidro e deixar na sua despensa. Eu vou aqui mostrar para vocês o meu mingauzinho quente de farinha láctea. Deixa eu pegar uma colher de sopa normal, ó, pra vocês verem como torrou, ó. Essa aqui é a farinha, essa aqui é a farinha integral e aqui é a minha farinha láctea. Ó, eu vou colocar uma colher de sopa da farinha láctea. E vou colocar mais ou menos, uns 100 ml de leite.
E aí eu vou deixar isso aqui pra cá, e aí agora eu vou misturar. Eu podia voltar pra panela, mas eu vou colocar no micro-ondas, porque sim, eu sou uma garota micro-ondas. Frio assim já é bom. Um minutinho, olha só. Aí você fez a sua farinha láctea, ela tá lá no seu vídeo. Você achou que tá pouco doce? Põe mais açúcar. Você achou que tá muito doce? Faz um pouco, tosta um pouco mais de farinha e mistura na coisa. Você quer fazer sem açúcar nenhum? Faz sem açúcar nenhum. Você quer fazer vegano? Eu tô repetindo o que eu já falei. Quer fazer vegano? Usa leite de coco em pó e aí você faz o seu mingau com leite vegetal, né? Quer fazer sem glúten? Troca a farinha de trigo por fubá mimoso, fubá fininho, porque senão o tempo de panela ali de torrar não vai deixar esse fubá digestivo, tá bom? Então vamos lá. Amo comer mingau. Com esse calorão, né? Era o meu plano, ó. Semana passada tava até fresquinho de noite. Mas tudo bem. É assim que combinaram, né? Que vai ser assim, fim dos tempos? Então vambora. 3, 2, 1. Ai. Uia! Aí eu devia ter misturado melhor. Uia, uia, uia. Uia, uia, uia. Eu vou botar mais um pouquinho de tempo, não mais um pouquinho de farinha láctea. Ó, tá vendo que formou uns calombos aqui? Ai, peraí. Tá quente pra caramba. A minha baunilha, quem assistiu desde o começo, viu eu fazendo a farinha láctea. Então vamos lá. Só vou deixar dar uma volta aqui e vim buscar, já vem buscar. Pronto. Nós fizemos farinha láctea caseira. E a farinha láctea caseira é farinha de trigo integral, leite em pó, baunilha e mexe, 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 mexe na panela, tosta e depois põe o açúcar. Só que a minha baunilha tava acabando, né? Aí eu botei só o finalzinho dela e deu pouca. Eu tenho aqui, aí eu já aproveito e conto pra vocês, ó. Aqui tem uma fava de baunilha que está mergulhada na vodka. Oi, Silvia! Desde novembro do ano passado. E aí aqui eu tenho uma super essência de baunilha da real, autêntica. Como eu sou grandinha, eu posso botar essa essência que tem vodka e não cozinhar. Isso aqui tem gosto de infância. E para com essa história de que trigo é pior do que os outros cereais. Trigo é um cereal tão bom quanto os outros cereais. O que não pode é usar um monte, né? Então é isso. Farinha láctea, se você quer uma nutricionista que acha que a maior parte das pessoas pode comer glúten e leite, sou eu. Se você quer uma nutricionista que gosta de comida e que quer que o seu paciente também goste de comida bem variada e bem gostosa e bem prática, também sou eu. Me chama, meus contatos estão aqui no meu perfil. E se você quiser ver as outras livinhas, vai lá no YouTube, Valéria Mortara, que você vai achar um monte lá, tá bom? Beijocas, boa semana e até a semana que vem. Tchau!